Salve galera, eis-me aqui mais uma vez. E nesse vídeo eu vou revelar para vocês talvez um dos maiores erros cometido pelas grandes autoridades nutricionais, né? Que hoje vem refletindo mundialmente no grande número de pessoas doentes, acima do peso, diabéticas, hipertensas e até mesmo pessoas já no quadro de Alzheimer. Bom, meu nome é Jair Rosa, mentor físico espiritual das pessoas na longevidade. Olha, se você gostar do vídeo, curta e comente e mande para as pessoas. Isso é muito importante, é muito relevante para mim, para o canal. Já estou feliz porque já estou alcançando os 1000 inscritos. Bom, tudo se baseia nesse livro aqui. É um livro recente, Nina Teixós, o nome da escritora, e aqui está tudo abertamente esclarecido. Para quem quiser ler, tem um relato desde o começo aí do século, né, de 1900 aí, aonde começaram os estudos com muitas, inúmeras provas científicas, as quais temos prova que as gorduras fazem bem para o nosso corpo, que as gorduras são macronutrientes essenciais para a nossa saúde. Bom, e essa trajetória, né, desde então, pela ganância, pela sede do poder, né, vem fazendo com que os homens demonizem as gorduras e até mesmo seus derivados. Quando eu digo gorduras e derivados, são as gorduras da carne e os derivados dos animais, do gado, cabrito e outros animais também, que foi demonizado tendo em vista esses homens que modificaram totalmente a história. E hoje, eu digo sem ter medo de errar, é um erro praticamente irreparável na saúde da humanidade. Bom, eu vou começar aqui num estudo já no começo da década, foi em 1906 que um antropólogo, um pesquisador de Harvard fez uma pesquisa com os inuites. Era um pessoal que morava no Ártico canadense. Olha o que diz aqui. Foi o primeiro branco com quem os inuites do rio Mackenzie tiveram o contato. Ele aprendeu a caçar e pescar. Fez questão de viver do modo deles, exatamente igual a eles. E olha o que diz aqui, ó. De 6 a 9 meses, eles não comiam nada além de carne. Depois passavam meses comendo apenas salmão e um mês comendo ovos na primavera. Observadores estimavam de que 70 a 80% das calorias na dietas dos inuites vinham das gorduras. Então aqui é um estudo bem antigo, né, do começo de 1900, mostrando que esses homens, eles se alimentavam praticamente à base de gorduras. Esse é um dos estudos. Esse livro tem inúmeros estudos provando o quanto é necessário, não só necessário, como o quanto pode trazer benefícios para o nosso corpo as gorduras. E o mundo vem fazendo com que as pessoas entendam o contrário disso, né? Bom, vou falar sobre mais um estudo sobre uma outra tribo. Eles eram guerreiros, tá? Chamado Massais. A base alimentar desses caras também era carne, leite, os derivados do leite, né? Então, tudo à base de gordura, e eles também eram pessoas mais saudáveis. E foi comparado eles com uma outra tribo indígena também parecida muito com eles. Eram os. Deixa eu ver o nome desses caras aqui. Ah, os Aquicuyus. Fizeram comparações com os Massais com esses Aquicuyus. Esses outros índios Aquicuyus, eles comiam mais plantas e vegetais e talvez pouca coisa à base de gordura e animal. E foram feitos estudos e mostra aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Os Massais tinham a cintura mais fina e os ombros mais largos. Eram muito mais fortes do que os Aquicuyus. Em geral, não tinha forma. Os Aquicuyus, em geral, não tinham uma forma física muito boa. Não eram tão aptos ao trabalho braçal. Resumindo, os Massais, que eram carnívoros, né, e comiam os derivados dos animais,
eles eram mais fortes, tinham o corpo mais atlético, e até mesmo em uma outra ocasião disse que eles eram mais focados, eles fizeram um teste de raciocínio e eles também se saíram na frente. Então, em todos os testes feitos pelos vegetarianos ou veganos, que era essa tribo, quando os maçais, que eram carnívoros, os carnívoros se saíram muito melhor. E também foram feitos alguns exames de sangue, né? Foram feitos, mediram a pressão e perceberam que esses homens que comiam mais carne, e a carne que eles comiam era pouca carne, as carnes magras eles davam para alguns animais ali, para os cães, eles diziam. Eles comiam mais as partes gordas, né? E os órgãos viscerais. Eles comiam mais isso e tomavam muito leite. Eles andavam, eles eram tipo nômades, eles andavam juntamente com esses animais que era o alimento deles. E foi provado que a pressão arterial desses homens era sempre baixa, mesmo as pessoas mais velhas, elas envelheciam e a pressão delas permanecia a mesma coisa. Então, isso prova o quanto fazia bem para essas pessoas esses alimentos. E alguns outros vídeos dizem que eles viviam por muitos anos e não tinham nenhum tipo de doença. Lógico, tem algumas eventualidades, mas não as doenças corriqueiras, que nem diabetes, eles não sabiam que era diabetes, hipertensão, Alzheimer, essas coisas não existia. Então, existem muitas provas científicas, eu estou falando só algumas delas aqui. O livro inteiro é baseado em cima de prova científica, a qual o mundo, a qual o próprio sistema, as grandes autoridades, os grandes dominantes, não deixa que nós sabemos disso. Isso não é colocado para que todos saibam. Então, tudo isso foi apagado, tudo isso já existe e foi apagado. E essa autora aqui teve a coragem de publicar esse livro aqui, que já se tornou um best-seller. Eu já terminei de ler ele, eu estou só voltando aqui para colocar alguns estudos em prática para que vocês entendam. Por isso que eu chamo, que é a caixa preta da gordura. E isso fez com que já gerações inteiras, mães, filhos, venha com a falta desse nutriente necessário para o corpo. Bom, é, sendo assim, eu estou deixando claro esses principais estudos, mas que depois apareceu um tal de Ansel Case. Quando começaram a aparecer nos Estados Unidos as doenças cardíacas, foram estudar sobre isso e colocaram a culpa nas gorduras e nos seus derivados. Então, esse homem, tudo partiu dele. E por que eles chegaram nessa conclusão, né? Feitos alguns exames de sangue, viram que o colesterol estava alto devido às gorduras. E realmente isso é verdade. Quando nós comemos gordura, nosso colesterol ele aumenta no sangue. Só que isso não é totalmente verdade e que faça mal para o nosso corpo. Muito pelo contrário. Ele pode ser um grande aliado, necessário. Então, eles faziam a base total do controle ali do colesterol. Então, o colesterol estava alto, não tinha uma divisão de LDL e HDL. Era o colesterol alto e pronto. Então, o que faz aumentar o colesterol são as gorduras e até mesmo todo tipo de óleo. Gordura do coco, gordura do abacate, gordura do azeite, da manteiga. Tudo isso foi demonizado porque ela fazia aumentar o nível de colesterol no nosso corpo, no nosso sangue. E é verdade. Então, começou aí o erro. Por quê? Porque nós temos o colesterol HDL, que é o bom, e o LDL, que é o ruim. Como aumentava no contexto geral, cara, eles praticamente tirava a base como um todo. Aumentou é ruim. Aumentou, o cara vai se tornar um cardíaco. E não era bem assim. Bom, se passado alguns anos, a ciência foi crescendo, foi modernizando, foram buscando mais meios e descobriram que o HDL era um colesterol bom e praticamente necessário para o corpo. Só que até então já tinham entrado os óleos hidrogenados, os óleos transgênicos, os óleos produzidos pelas grandes indústrias que já estava fazendo muito resultado nas vidas dos grandes.
Esses grandes já estavam injetando dinheiro nas campanhas, até mesmo nas experiências para demonizar as gorduras. Não só as indústrias alimentícias, mas também as farmácias viram o quanto era interessante continuar do jeito que estava. Aí já entraram as estatinas, então as farmácias, opa, isso é interessante. Então quem injetou o dinheiro nos grandes estudos, depois disso foram as grandes empresas. Aí começou os lobbies, né? As alianças que existem até hoje. Então, sendo assim, os cientistas que procuravam provar a verdade, eles eram esquecidos, eles eram enterrados, só faltava ser apedrejados. E foi há longos anos isso. Até agora, no começo de 2000 ainda, existe homens que queriam mostrar tudo isso e eram escondidos, eles eram praticamente ignorados, eram até ridicularizados. Foi por muitos anos assim. Esses homens mostravam assim: não, cara, a gordura é necessário para o corpo. Bom, sendo assim, quando se tirou essa base alimentar, que é um macronutriente necessário e importante para o corpo, que são as gorduras, quem que entrou? Os carboidratos, que entraram aí na década de 40, 50 e entraram à tona já juntamente com os óleos, né? E fizeram as combinações perfeitas. Porque se você olhar nos mercados, os grandes corredores ali, você vai ver todas as coisas, aqueles embalados, vai essas duas combinações satânicas: os óleos, os óleos e os carboidratos. Detalhe, Detalhe: os dois transgênicos são feitos pelas mesmas empresas, pelas mesmas mega indústrias. Aqui no Brasil, a que domina é a Monsanto, que foi comprada pela Bayer, eu já digo sempre nos meus vídeos, por 66 bilhões de dólares. Talvez seja a maior negociação espécies já existente. Um laboratório de remédio compra uma indústria de produtor de semente transgênica, pesticidas, agrotóxico e tudo que faz mal para o planeta, essa Monsanto aí. Não é Monsanto, cara, é mão do capeta, não é possível. Então, sendo assim, começaram nessa década de 50, 60, bater muito forte na necessidade de carboidratos, substituindo as gorduras por carboidratos, base nutricional de manhã, carboidratos, cereais matinais, enfim, tudo isso, plantas, frutas, hortaliças, tudo isso veio fazer parte da dieta, só que baixando totalmente. Eles chegaram a baixar para 5, 7% o nível de gordura na base alimentar. Ali onde os grandes manipuladores ditam as leis e as regras, né? Então, dizendo até em TVs abertas que a gordura animal, os derivados animais, causam doenças cardiovasculares. E hoje isso está na cabeça de muita gente. Meu pai, quando eu falava para ele, agora ele já entendeu, né? Meu pai, quando eu falava para ele, pai, você tem que comer gordura. Ele falou, você é louco, o médico falou que eu não posso comer gordura. Então, é isso que está na cabeça de muita gente, o medo de comer gordura. Cara, não adianta você comer gordura e continuar comendo os carboidratos. Isso que não é comida. Carboidrato não é comida, cara. Carboidrato, eu não posso nem dizer que é nutriente vazio. Porque se ele fosse vazio, talvez não seria nocivo para o nosso corpo. Então ele não é vazio. E simplesmente tem uma base sintética que causa muitos males à nossa saúde e ao nosso corpo. Detalhe, vem fazendo as pessoas ficarem dependentes. Olha como está o nível do mundo hoje. Nós temos mais de 50% da população mundial acima do peso e com obesidade. Cara, isso é doença. As pessoas estão se tornando sedentárias. Isso é doença. Isso os grandes não dizem. O sedentarismo tinha que ser considerado uma doença e teria que fazer uma campanha severa quanto ao sedentarismo, contra a obesidade, enfim, todas essas outras doenças. Essa dieta imposta por Ansel Keys, por causa disso, ele foi muito beneficiado, esse cara.
Ele teve muitos privilégios, benefícios, ele conheceu o mundo, ele pegou muito dinheiro em campanhas, em experimentos científicos, tudo patrocinado pela indústria alimentícia e pelas indústrias farmacêuticas. E essa dieta, ela ficou por muitos e muitos anos chamada como dieta coração, dieta prudente. Teve esses dois nomes, dieta prudente. A dieta prudente era a dieta que você praticamente zerava os alimentos ricos em gordura. E fizeram até uma pirâmide, né? Uma pirâmide ali começando de cima para baixo, com os primeiros macronutrientes mais importantes para a nossa saúde, sendo os carboidratos. Eu não tenho ela aqui agora, tá difícil, mas uma hora eu mostro para vocês. Então vamos lá. As gorduras que foram demonizadas são as gorduras saturadas. Manteiga, manteiga de cacau, leite, laticínios, ovos, azeite de dendê, óleo de coco, carnes. Essas foram demonizadas. E até mesmo o azeite de oliva, a banha e a gordura do frango e do pato. Esses também foram demonizados. E qual que entraram? As poliinsaturadas. Essas do capeta. O óleo de milho, o óleo de semente de algodão, o óleo de soja. O óleo de soja, esse óleo de soja e alguns outros óleos, são a indústria que fabrica esse óleo transgênico, é a mesma indústria que transformou o trigo, é a mesma indústria que praticamente transforma todas as frutas, os vegetais transgênicos aqui do Brasil. Aí, óleo de açafrão, óleo de amendoim, óleo de canola. E aí tem aqui os óleos de peixe, que são também alguns óleos fabricados, são transformados. Então, esses óleos ruins, eles entraram na nossa dieta, disfarçado de bom, é o que vem nas embalagens, né? Você vê uma embalagem bonitinha ali, mesmo as embalagens de algumas bolachas, integral, com grãos lá da Arábia, grão da Suécia, grão da Dinamarca, o grão de tudo grão transgênico que feita pela mesma mão satânica. Então não existe mais, só se você produzir ali praticamente no seu quintal, para você ter um grão realmente orgânico, né? Vamos voltando ao HDL e o LDL. Bom, hoje se tem prova científica da necessidade, tá? É como uma cura. O HDL é necessário para que nós fiquemos imunes de muitas doenças. Ele é necessário, é um colesterol bom, necessário para o nosso sangue, para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, quando o HDL está alto, nós estamos saudáveis. O meu deve estar lá em cima, porque minha base de alimentação é gordura. Tanto é que eu não tenho dor de cabeça, não tenho gripe, não tenho nada, cara, não tenho doença nenhuma. A minha base alimentar é muita gordura. O LDL, também considerado como ruim, cara, ele tem também um adendo aqui em alguns estudos científicos. Existem placas pequenas e densas que elas são as malignas, são as nocivas à saúde, são as que causam as doenças cardíacas. O resto das placas, talvez a ciência está mostrando que não é nociva ao corpo, ela não faz mal para o corpo, não está causando essas doenças cardiovasculares. Então, até o LDL pode não ser totalmente ruim da forma que muitos especialistas estão dizendo por aí. Bom, isso está dizendo aqui, tá? Não sou eu, Jair, quem está dizendo isso. Então, teria que pesquisar, ler o livro e fazer mais pesquisa a respeito disso. Então, resumindo tudo em miúdos agora, né? Tudo começou porque um homem viu que o colesterol alto era um sinal de doença. Mentiu, errou feio. Falta de prova, falta de pesquisa, falta de ciência. Ansel Keys. Depois ele viu que era bom para isso, ele manteve essa dieta coração. E isso foi divulgado no mundo inteiro, até mesmo quem fez a divulgação foram os caras que têm o controle do que nós devemos ou não devemos comer. Seja cético quanto a isso, porque
Isso foi o pontapé inicial para que entrasse com todo o poder, com todo o vapor, os carboidratos industrializados, os quais as pessoas vêm se tornando dependente, refém, escrava. E isso sim, esses carboidratos que vêm fazendo com que nossas artérias entupam, inflame, vem causando as diabetes, a hipertensão e inúmeras doenças as quais nós não sabemos. Existe um estudo científico dizendo que todos os dias aparecem novas doenças. E um fator bem interessante é pela permeabilidade intestinal. Pensa, um órgão que devia ser incorruptível, deveria ser blindado, que é o intestino, ele está sendo comprometido. E o que vem comprometendo esse órgão, senão o glúten? O glúten também, que é essa semente sintética do trigo, vem provocando no nosso corpo. Então, se as pessoas entenderem que o mundo não quer que você fique saudável, cara, você vai sair da caixa. Você vai viver realmente a vida plena aqui nesse tempo. Cara, não é normal nós estarmos 40, 50 anos indisposto, hipertenso, diabético e com outras doenças mais. Acredite nisso. Bom, eu acredito que eu tenha falado quase tudo. Se eu faltou alguma parte, pode questionar aí, coloque nos comentários. Mas eu digo sempre, examine a si mesmo, seja a sua própria experiência. Se nós tivéssemos uma boa tecnologia na literatura médica científica, nós não teríamos tantas pessoas doentes no mundo. Acredite, o mundo não quer que nós sejamos saudáveis. O mundo quer a gente dependente do sistema, dependente de remédio, viciado em comidas, que não tenha domínio próprio. Bom, se essa mensagem faz algum sentido para você ou para as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que você ama, envie essa mensagem. Mais pessoas precisam saber o quanto o mundo vem conduzindo as pessoas como fosse uma manada, no caminho do erro, no caminho da doença, no caminho do sofrimento.